eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Ele nos leva à praia, ao shopping, brinca com a gente, joga. E dá atenção. E ensina os deveres, como faz as contas. Eu daria férias para ele descansar e ficar com a gente. Mais tempo com a gente. Eu daria férias para descansar. Um presente por ter na cuidado quando ele era criança. Férias para ele brincar com a gente, jogar. Que as pessoas eram boas em um mundo de amor. O que eu mais gosto de fazer com meu pai é passar o tempo com ele. O que eu mais gosto de fazer com meu pai é ir pra praia, pro shopping, pro cinema. O que eu mais gosto de fazer com meu pai é jogar videogames. O que eu sinto quando espero meu pai é segurança e abrigo. O que eu sinto quando eu abraço meu pai é amor, alegria, amor e alegria. O que eu sinto quando meu pai me abraça é alegria, amor, carinho e gratidão. E se meu pai fosse um super-herói, ele teria uma força infinita. Se meu pai fosse super-herói, ele teria super velocidade. Se meu pai fosse super-herói, ele poderia voar. Eu acho que meu pai seria o Superman. Eu acho que meu pai seria o Batman. Eu acho que o pai seria o Hulk. Ele fica com a gente, ele nos dá atenção, ele faz o dever quando a gente tem dificuldade, ele nos ajuda. Nos afeta com atenção e ensina coisas pra gente. Fica com a gente, vai no cinema, no shopping, na praia, além de nos ajudar quando a gente precisa. A minha lembrança mais feliz que eu tive com meu pai foi quando eu tava na praia, aí a gente tava brincando junto, com caçamba, em caçamba. Minha lembrança mais feliz do meu pai foi quando eu ganhei meu computador de aniversário. Minha lembrança quando eu tava com meu pai é quando eu tava no chão, caído, aí meu pai foi lá e me ajudou. Que eu desejo ele a sorte, a alegria, tudo que ele esteja. Que ele continue assim, sendo feliz, alegre e dedicado ao que faz. E ele continue ajudando, nós amando e nós cuidando. Pai, eu te amo. Você é como super-herói pra mim. Pai, o Senhor é muito alegre, feliz, inteligente e forte. Sempre estarei amando o Senhor. Pai, o Senhor é muito forte, muito rápido e nunca ninguém esqueceu. O sentimento que a gente precisa descrever quando a gente vê que, no meu caso, meus filhos estão seguindo os princípios que eu venho tentando passar para eles diariamente, é de missão cumprida, é de dever cumprido. No início da paternidade, no momento que minha esposa, na verdade, foi ela que decidiu, que a intenção passou por parte da mulher, de ter o filho naquele momento, eu ainda ali na fase adulta, mas achava que não estava preparado, achava que era uma responsabilidade muito grande, que não era a hora ainda e que não tinha ainda esse amadurecimento. Aí chegou acontecendo, aí como se fosse uma virada de chave. Aí, de uma certa forma, a gente tem essa abdicação, esse comprometimento, essa responsabilidade perante, no meu caso, né, esses 3 anos que Deus colocou na minha vida para poder cuidar. E eu tento, né, ser um pai exemplar, assim, um farol para eles, com as boas ações, seguindo os princípios bíblicos, mostrando para ele como agir, como se proceder nas situações, nos casos, no dia a dia, de acordo com as adversidades, e ver que eles seguem essas, como se fosse assim, essa doutrina, esse ensinamento, essa passagem de experiência, e após assistir o vídeo, né, onde eles trazem esse feedback, é muito gratificante. É muito bom ver como eles me veem de um outro ângulo, né,
eles passando ali os sentimentos que ele tem quando me abraçam, proteção, de carinho, de amor, a necessidade deles, né, de que eu ter mais tempo para poder curtir mais momentos juntos com eles. Você sabe que no dia a dia, a correria de trabalho, outras obrigações, nosso tempo acaba sendo escasso, né? Nosso bem mais valioso muitas vezes é o tempo, a gente tem que tentar ali controlar, balancear. E o que mais gratifica é que meus filhos, eles se sentem bem com a minha presença, né? Então, assim, com certeza é um amor incondicional. Quando eles nasceram, eu tive o primeiro contato, assim, foi na operação, né? A gente descobriu que foi 3, foi um susto enorme. Eu estava na fase da gestação, então, assim, ainda não tinha visto na prática, não conhecia ninguém, um pai, uma família que tivesse 3 filhos, na minha cabeça tivemos isso na televisão, casos esporádicos. E aí foi um susto assim sem tamanho que, meu Deus, e agora? A programação era para ter um, e vamos ser 3. Aí a cabeça foi a mil, uma variedade de sentimentos, uma confusão, sem saber, ao mesmo tempo muita felicidade, ao mesmo tempo muita responsabilidade, ao mesmo tempo sem palavras assim para poder descrever, mas foi uma sensação muito boa. E aí, foi a gestação, no momento que eu encontrei eles pela primeira vez após o parto, né? Foi de, quando eu olhei para eles, foi de ver um ser muito frágil, que eles nasceram prematuro, 7 meses, pequenininho. Aí, quando eu peguei ele pela primeira vez, com 700 gramas, ele estava pesando na época, 600 e pouco, próximo de 700, coloquei na minha mão assim, muito pequenininho, chegava no próximo quilômetro de braço, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para cuidar e tal? E aí, assim, um medo junto com amor, junto com gratidão, junto com, não posso falar, falta palavras, mas, vamos dizer, definir como um amor fora de série, que mais me surpreendeu sendo pai, né? Um amadurecimento que eu imaginava que eu não tinha e que já era disponível, já tinha ali, só não estava exposto. Porque eu tinha muito medo de tudo, de como fazer todas as minhas ações perante a minha família e como eu iria lidar com a paternidade. E aí foi sempre de forma natural, foram acontecendo as situações diversas e eu me vi ali, né, com uma base, né, já sólida, e dessa base que eu consegui manter, né? E não teve, assim, momentos que eu falava assim, porra, faço o que agora? Sempre na minha estrutura, nas minhas dúvidas, nas minhas situações, eu conseguia buscar uma boa opção e passar para os meus filhos um bom posicionamento inerente às situações. A questão dos super-heróis, né? Superman, o Matheus liga muito, né? A dupla personalidade, de uma certa forma, que ele é um super-herói, que, poucas características comigo, né? Mas tem uma, ele usa óculos e ele troca assim o uniforme, né? Escondido e vai para suas missões, né? Eu, na minha profissão, de certa forma, a gente tem isso, a gente tem o traje civil e tem o traje militar. Muitas vezes ele vai estar ligando esses momentos, né? Que eu tenho que tirar o traje civil e botar o uniforme militar para poder conseguir as minhas atribuições. Já o Batman tem alguns equipamentos, algumas ferramentas que ele utiliza, né, nas suas missões, tem o Batmóvel dele, que ele gosta muito, tem outras armas, outras linhas de defesa que ele utiliza, e de uma certa forma a gente também tem esse amor. Eu gosto muito de carros, assim, gosto dos meus equipamentos de trabalho, eu converso com eles, explico, eles têm conhecimento, então a gente pode fazer essa correlação. E o Hulk, eu vejo muito em Henrique, também ele me vê como Hulk, também vejo muito nele, que é a questão de ter os dois viés. Ele é muito inteligente, e ao mesmo tempo ele destrói e fica muito forte. Aí ele pode estar fazendo essa correlação comigo, ele também, assim, eu vejo um ponto de inteligência muito bem nele, e ele gosta muito também de força, de demonstrar força. E aí esse viés que eu vejo que eles três tiveram aí pra me relacionar com esses super-heróis. Matheus, carinho. Arthur, afeto. Henrique, demo. Matheus me ensinou a ter mais cuidado e atenção em alguns pontos que eu não dava muito. Ele tem uma situação pessoal e que precisa de um pouco mais de atenção perante ele, e eu lidava essa parte com muita naturalidade. E aí ele me trouxe um viés, né, e uma linha de ensinamento, de restrições, de cuidado que ele passou para mim após o nascimento dele. Já o Arthur, ele me ensinou a ouvir mais as opiniões dele e as opiniões alheias adversas, né? Ele é muito comunicativo, ele é muito tem um posicionamento e quer, né, como se fosse convencer perante o ponto dele. Aí ele me ensinou a ser mais ouvinte. Eu escuto ele bastante e acabo aprendendo muito com isso. E o Henrique, ele me ensinou, tem me ensinado, né, a questão da paciência e o viés de, vamos dizer assim, um lado intelectual mais aparente e um lado mais reservado. Ele tem ensinado a observar mais. Que, de certa forma, tenho que ter esse campo de observação perante as ações dele, para identificar o que ele está sentindo e o que ele quer transmitir naquele momento. Eles me veem, né, como vamos dizer, um ponto seguro, e eles se sentem protegidos quando estão comigo, né? Então, eu tento passar para eles essa questão de que o pai, a mãe e a família em si é um porto seguro, é um local onde eles vão retornar para poder recarregar suas energias, um local onde eles vão ficar acolhidos, um local onde eles podem expor o que eles estão passando em qualquer situação, para que a gente não venha julgá-los, não venham a apontar possíveis erros ou possíveis falhas, e sim orientar da melhor forma. Então, eu converso muito com eles, isso aí eles se sentem super abraçados. Com certeza, eu vejo homens com princípios, com ética, homens que irão honrar seus pais, suas famílias, honrar o que lhe foi passado. Eu vejo eles, às vezes, cientificamente novos, fortes, inteligentes. Questão de profissão, não consigo definir ainda, nem dizer, mas vou tentar dar um leque de possibilidades. Mas assim, resumindo, eu vejo homens íntegros, honestos, homens dedicados, homens de bem.